Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem e hoje nós vamos falar sobre característica do presbítero. Você sabe que é um presbítero? Você quer ser um presbítero? Na sua igreja tem presbítero? Pois hoje vai falar um pouquinho sobre as características que o presbítero precisa ter para exercer esta função na casa do bom Deus. Acho que tá um pouco escuro. Ô produção, acende aí aquela luz ali, vê se dá uma... A gente tem produção aqui agora, viu? Vai dar produção. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Ô, rapaz. Produção. A gente agora tem produção aqui. Muito bom. Para isso, nós vamos recorrer ao livro de Tito, né? A carta que Paulo escreveu a Tito. E nós vamos ler o capítulo 1, versos do 6 ao 9. E nós separamos aqui 14 características que o presbítero precisa ter. As características de número 1, 2 e 3 estão no livro de Tito, capítulo 1, verso de número 6. Primeiro, o presbítero precisa ser irrepreensível. Né? Se você for olhar no dicionário, você vai ver que irrepreensível significa dar exemplo, não dar margem para ser acusado de algo ilícito ou algo errado. Né? Por exemplo, a característica número 2 diz que o presbítero precisa ser marido de uma só mulher. O presbítero não pode ter duas mulheres, o presbítero não pode ter uma mulher e uma namorada, não pode ter uma mulher e uma paquera. O presbítero precisa ter uma única mulher, mãe dos seus filhos, esposa, que é aquela que vive com ele no seu lar, ponto, não tem vírgula. Uma única mulher. Primeiro, o presbítero precisa ter uma única mulher. Terceiro, ele precisa ter filhos crentes. Né? São as 3 primeiras características que Tito vai registrar, que vai estar registrada no livro de Tito. Característica de número 4, ele precisa ser dispenseiro de Deus. O que é dispenseiro de Deus? A palavra dispenseiro, ela está ligada à dispensa, né? Logo, dispenseiro de Deus é aquele que fica incumbido da responsabilidade de ter uma palavra de Deus para alimentar o povo. Então, o presbítero ele é também responsável por tirar da dispensa de Deus, ou seja, da Bíblia Sagrada, uma boa palavra de exortação, de repreensão, de ânimo, de coragem, de fé, de esperança, para exortar a igreja. Logo, aquele que aspira a ser presbítero precisa conhecer também a palavra de Deus e estar apto a manejá-la sempre que for preciso. Não tem aquele negócio de você receber a oportunidade e dizer assim, eu não preparei nada não, mas Deus é bom. Não, meu irmão, Deus é bom e você precisa ser também. Então você tem que ter o conhecimento para que mesmo quando você seja pego de surpresa, você tenha uma palavra para dar à igreja, uma palavra para dar ao povo. O povo não quer saber se você foi pego de surpresa, o povo não quer saber se o seu dia foi mau, o povo não quer saber se na sua casa não tem pão, o povo quer saber que você é o presbítero da igreja e você precisa ser dispenseiro, você precisa ter palavra, você precisa ter conhecimento bíblico. O presbítero, quinta característica, ele não pode ser arrogante. Tem gente que é arrogante, né? Nós sabemos que tem pessoas que acham que é o último biscoito do pacote. Tem pessoas que são arrogantes e prepotentes e acham que o simples fato dela estar é o motivo de salvar o mundo. E não é. O presbítero ele não pode ser arrogante. O presbítero ele precisa ser humilde, né? Essas características de 4 a 9 está em Tito 1, verso 7. Ele não pode ser irancudo, ele não pode ser suscetível à ira. Não é que ele não possa irar-se, né? Porque todo mundo se ira. Eu me iro, a minha mulher se ira. Tu se ira, amor? A produção é a minha mulher, viu? Para quem não sabe. Tu fala aí pro povo, você se ira ou não se ira? Só no sapatinho, né? Muito bem. Então, irar é uma coisa que todo mundo se ira, né? Ela é uma coisa que está passiva a todo ser humano. O que você não pode fazer é ceder a essa ira. Quem age em momento de ira normalmente fala o que não quer ou faz o que não quer e depois já está falado e já está feito. Não há mais o que fazer. Não é isso, produção? Ela falou, gente. Ela falou, é por sinal. Ela está estudando Libra, mas ela falou, tá bom? Característica de número 7, não dado ao vinho.
O presbítero não pode ser dado ao vinho, o presbítero não pode beber, não pode embebedar-se, né? Falando especificamente da igreja do Senhor, né? Não é uma coisa que particularmente eu não recomendo que ninguém beba, né? Eu não bebo e nem recomendo que ninguém beba, principalmente se você exerce alguma função na casa de Deus. Por quê? Porque se você exerce alguma função na casa de Deus, então significa dizer que você já está na mira da verdade. Já tem gente cuidando da sua vida, já tem gente cuidando dos seus horários, já tem gente vigiando você 26 horas por dia, esperando o quê? Uma falha, um erro, né? Para estar falando de você. Então, se você, presbítero da igreja, é encontrado bêbado, vai dar um jornal e tanto. Então, meu irmão, não enverede por este caminho, né? A palavra de Deus nos diz para nós sermos prudentes, tá bom? Então não enverede por este caminho. Característica de número 8, não violento. O presbítero não pode ser violento. O presbítero não pode ser aquele homem que se ira e pratica violência, que espanca a mulher, espanca o menino, bate até na cega dedé. O presbítero ele precisa ser calmo, manso, temperado, saber como falar, a hora de falar. Característica de número 9, não ganancioso. Nós sabemos que a ganância inclusive é um dos 7 pecados capitais, se não me falha a memória. A ganância ela não é boa para ninguém. O que é uma pessoa gananciosa? É uma pessoa que desenvolve um desejo desenfreado em obter determinadas coisas, e para obter essas coisas ela não mede esforços. Então tem pessoas que até dentro da igreja isso acontece. Por que isso acontece dentro da igreja? Porque dentro da igreja tem trigo e tem joio, tem crente, joio, tem crente e não crente, e tem o pessoal que acha que é crente e está disfarçado de crente, mas ele não é crente, ele está lá. Quem é que vai tirar? Eu? Não. É o pastor? Não. É o próprio Cristo que vai separar esse povo por ocasião do arrebatamento, né? Ele vai separar trigo e joio, e ali vai ser feita a justiça de Deus. Então o joio vai crescer junto. E nesse joio que cresce junto, nós temos dentro da igreja pessoas que são possessas pela ganância, que querem o cargo de alguém, que querem a função de alguém, que querem algo de alguém. Isso é uma coisa que existe, uma realidade, e que a igreja não está isenta disso. Por quê? Porque a igreja, assim como qualquer outro órgão na Terra, ela é formada e regida por pessoas. E como todo sistema gerado, regido por pessoas, ele tem falhas, tá certo? A palavra de Deus não falha, mas eu falho, eu erro, eu peco. Portanto, todavia e entretanto, eu preciso tomar cuidado para não ser utilizado pela ganância, tá bom? Então, essas são as características de 4 a 9 que está em Tito 1:7. Nós vamos ver agora as características de 10 a 14 que está em Tito 1:8. O presbítero precisa ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É uma pessoa que ela tem facilidade para hospedar as pessoas, para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa importante. É importante que o presbítero ele possa receber as pessoas e orientá-las, ajudá-las, tá certo? Ele precisa ser amigo do bem. O que é amigo do bem? É alguém que dedica o seu tempo a fazer o bem, a fazer o que a palavra de Deus diz, a aconselhar, a instruir, a ajudar, a ouvir, a esclarecer dúvidas referentes aos campos da vida que às vezes alguém tem necessidade e procura o presbítero da igreja, né? É aconselhar as pessoas. Isso é praticar boas obras, né? É o testemunho das boas obras. Característica número 12, ele precisa ser justo, né? Ele não pode ser uma pessoa injusta. Ele tem que ser uma pessoa que não tenha partido. Ele tem que ser uma pessoa que não tenha favoritos. Ele tem que ser uma pessoa que não seja facciosa. Ele tem que ser uma pessoa justa. E o que é ser justo? É julgar igualmente com a mesma medida. Então, não é porque alguém é amigo do presbítero que vai ter um julgamento diferente. Isso não pode acontecer. Não é porque alguém anda com o presbítero que ele vai estar ileso ou vai ser favorecido em alguma coisa. Ele precisa ser justo nesse sentido. O presbítero também precisa ser piedoso, característica de número 13, exercer a piedade.
ser piedoso, né? Ser compassivo. Característica de número 14, o presbítero precisa ter autocontrole. O que é autocontrole? É quando você consegue controlar as suas ações em decorrência dos acontecimentos que o cercam. Então, o autocontrole significa dizer que você não vai agir do dia para a noite, ou da água para o vinho, ou do 0 para 100. Você vai pensar, você vai analisar, você vai refletir. Você não vai ser movido pela ira, você não vai ser movido pela violência, você não vai ser movido por aquilo que você está pensando naquele momento. Você vai parar, vai ponderar, vai analisar, vai refletir e vai partir pela melhor forma possível. Então essas são as 14 características que nós encontramos no livro de Tito acerca do presbítero. Então você que quer ser presbítero, boa coisa você quer. Porém, há necessidade de se preencher alguns requisitos. São eles: ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter filhos crentes, ser dispenseiro de Deus, não arrogante, não irancudo, não dado ao vinho, não violento, não ganancioso, precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, justo, piedoso e exercer o autocontrole. Isso é fácil? Não. Mas é possível. Tá certo? Não é fácil, mas é possível. E é importante para aqueles que querem servir a Deus como presbítero, tá certo? É uma boa função, é uma coisa boa de se almejar, porém ela está cercada de preceitos e pré-requisitos. Todo mundo na igreja será um presbítero? Não. Todo mundo na igreja será um pastor? Não. Todo mundo na igreja será um diácono? Não. Ah, eu sou um diácono, eu serei um presbítero? Não. Tem gente que vai chegar ao diaconato e ficará no diaconato, não será nunca jamais um presbítero, porque ele não tem esses requisitos preenchidos. Ele não tem como avançar nessa função porque ele é diácono, tá certo? E já é muita coisa. Tem gente que é auxiliar, eu conheço auxiliares que são auxiliares há 30 anos. Não é para ele ser um diácono, ele não preenche os requisitos para ser diácono e não tem como desempenhar aquela função. Então, isso acontece por quê? Porque Deus tem chamadas diferentes para pessoas diferentes. Tem pessoas que é um ótimo auxiliar, talvez não seja um bom diácono. Tem pessoas que são ótimos diáconos, mas talvez nunca seja um bom presbítero. Então, exerça, sirva a Deus como diácono. Tem pessoas que são bons presbíteros, mas nunca serão pastores, porque não é para ele. É para ele ficar ali ajudando o pastor, auxiliando o pastor, conduzindo naquilo que é preciso. E cada um vai servir a Deus dentro daquilo que foi chamado e que as suas forças o permitem fazer, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dê o joinha, compartilhe, divulgue, tá bom? Se esse vídeo tiver mais de 50 likes, a gente vai fazer as características do diácono, tá bom? E assim a gente vai montando aqui o quadro. Fiquem todos com Deus, que Deus continue vos abençoando e até mais, em nome de Jesus. Produção, vai dar tchau? Produção acenou, viu gente? Acenou, eu vi.